Vamos entender então qual é a diferença entre pronúncia e sotaque. Bom, pronúncia se refere à forma que uma palavra é falada. Por exemplo, vamos supor a palavra thanks no inglês. Thanks significa obrigada ou obrigado. E ali a gente tem o som do TH não vozeado. Não vozeado porque as cordas vocais não vibram. E pra gente fazer esse som, a gente vai colocar a língua entre os dentes, assim, e assoprar, como se fosse a letra S, tá? Com a língua entre os dentes. E aí a gente tem thanks, 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 ok? E uma pessoa que não sabe disso vai provavelmente acabar pronunciando essa palavra com som de F, thanks, com som de T, thanks, ou com som de S, thanks, ok? Só que se essa pessoa se comunicar dessa forma com um estrangeiro de um país onde a língua nativa é totalmente diferente do português, como por exemplo alguém do Afeganistão ou do Líbano, vai ter problema na comunicação, muito provavelmente. E o sotaque? O que é o sotaque? O sotaque se refere à nossa identidade, à nossa bagagem cultural, ok? Por exemplo, quando nós falamos inglês, nós somos brasileiros ou brasileiras falando inglês. E a gente não vai falar inglês como um espanhol, um canadense, um italiano, um francês, ok? Porque cada pessoa tem a sua identidade cultural e é isso que é o sotaque, ok? E a gente nem precisa ir tão longe assim. Se a gente pensar no Brasil, nosso país é bem grande. A gente pode ir, por exemplo, lá pro sul. No sul, Rio Grande do Sul, Che, right? A gente tem o sotaque totalmente característico daquela região. Se a gente for pro interior de São Paulo ou do Paraná, a gente tem um sotaque desse R bem puxado, como o meu sotaque, inclusive. A gente fala porta, porteira, portão, right? Se a gente for pro Nordeste, a gente vai ter um outro sotaque deles super característico daquela região. Então, cada um tem a sua identidade cultural, tem o seu sotaque de acordo com a região de onde essa pessoa vem. E todo mundo consegue se comunicar numa boa, ok? Acontece que, quando a pessoa tem um sotaque muito carregado, isso pode sim afetar a comunicação em inglês que essa pessoa pode ter com outros estrangeiros, tá? E como que a gente resolve isso, né? Nesse caso de quando a pessoa tem um sotaque muito carregado. Bom, para resolver isso, a pessoa precisa entender a pronúncia da língua inglesa, entender todo o mecanismo de pronúncia da língua inglesa, ok? E aí, com base nisso tudo, a gente percebe que pronúncia realmente é diferente de sotaque. Ambos podem sim afetar a comunicação. Por exemplo, se a pessoa não souber a pronúncia de uma palavra, vai ter problema na comunicação porque ela vai falar ou pronunciar essa palavra de uma forma equivocada. E se o sotaque de uma pessoa for muito carregado, também pode ter problema na comunicação, sim. Tá? Lembrando que aqui a gente não está falando sobre falar inglês como nativo, de forma alguma. O objetivo é clarear a diferença entre pronúncia e sotaque. E o que importa é a comunicação e não a perfeição, ok? O propósito de você entender a pronúncia da língua inglesa é você conseguir se comunicar de forma mais clara e mais assertiva com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, vamos supor um francês que fala inglês, tá? E tem um sotaque bem carregado. E esse francês nem se importou em aprender a pronúncia, tá? Vai ser muito difícil desse francês conseguir se comunicar de forma clara, de forma eficaz com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Agora, se esse francês trabalhar a pronúncia dele, amenizar esse sotaque carregado, entender como a pronúncia realmente funciona, ele vai falar com sotaque? Vai! Porque o sotaque é uma característica dele, faz parte da identidade e da personalidade dele, mas ele vai conseguir se fazer ser entendido, ser compreendido por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, quando ele estiver se comunicando em inglês, ok? Vale frisar também que falar com sotaque não significa, de forma alguma, que você não sabe falar inglês. Pelo contrário, você está falando inglês, seguindo a pronúncia da língua inglesa, entendendo de fato como a pronúncia da língua inglesa funciona e ainda assim está mantendo e respeitando a sua identidade cultural, que é o seu sotaque e faz parte sim da sua personalidade.